Olá, no ar mais uma Ideia Livre aqui na TV Itararé. Conosco hoje no centro do debate estamos recebendo Pedro César, professor, consultor da Seis Sigma, grupo consolidado e respeitado pela atuação em pesquisas, especialmente nas pesquisas eleitorais. De imediato vamos ao perfil do nosso entrevistado de hoje. Pedro César Coelho tem formação em matemática, é mestre em estatística e doutor em recursos naturais, professor em diversas faculdades e universidades. Atuou no desenvolvimento de pesquisas conjuntamente com Sebrae e Embrapa. É consultor do Grupo Seis Sigma, onde nos últimos 4 anos coordenou mais de 300 pesquisas e desenvolveu pelo menos 5 metodologias inovadoras associadas à pesquisa, considerado uma das maiores referências nacionais em pesquisa eleitoral. Dividem a bancada comigo o jornalista Paulo Roberto, apresentador do programa Ponto a Ponto, a jornalista Carla Borba, a apresentadora do Tema Jurídico, e o cientista político Fábio Machado. Boa noite, Pedro. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Carla, nosso amigo Fábio e o grande Paulo. Pedro, qual o segredo? Porque hoje a gente sabe que o Grupo Seis Sigma é consolidado porque a gente sabe que não faz tanto tempo, é novo, inclusive, né? Mas pelo o alto índice de acertos, né? Pedir para você dar o segredo aqui também seria demais, porque não vai dar, né? A gente sabe disso, não vai entregar os pontos aqui. Mas, assim, como é que começou essa história? Como é que descobriu esses caminhos? Esses caminhos. Na verdade, Anchieta, eu estava num trabalho enquanto professor junto à empresa Júnior de Estatística, né, para o Sebrae, Feira do Empreendedor, né? E lá nós fizemos uma pesquisa. Dessa pesquisa, o que é que aconteceu, né? Voltou os questionários, quando eu fui analisar tinha um desvio enorme, né? Uma pessoa se eu sabia que tinha metade homem e metade mulher, por exemplo, né? Então tinha que vir metade e metade. Mas foi um rapaz que me entrevistou, né? Esse rapaz, um pouco namorador demais, né? Paquerador, veio 38 mulheres e 2 homens. Então eu disse, pronto, invalidou todo o trabalho, porque eu sabia pelo número de inscrição que era meio a meio. Então fui para casa, comecei a pensar numa das formas que a gente podia neutralizar essas coisas. Foi daí a primeira ideia, né, que me fez visualizar prática e teoria. Eu digo, poxa, não adiantou nada, toda aquela teoria matemática, toda aquela teoria estatística por trás, vem um camarada e age assim e joga tudo a perder. Então foi a partir daí que a gente foi desenvolvendo alguns controladores, e quando chegou a vez da Seis Sigma, já como empresa constituída mesmo para o mercado, que a gente foi desenhar, eu levei até então as minhas ideias. A gente tem que controlar dessa forma. Foi daí que surgiu a reengenharia de amostragem aplicada, que até então todas as pessoas dizem, não, é um mero nome, né? Mas depois desses 7 anos, algumas pessoas dizem, não, foi sorte a primeira vez, foi sorte a segunda, a terceira, a quarta, né? Não, só acerta em Campina, no estado não vai conseguir. E a última no estado, 2014, foi uma menor margem de erro, né? Erro final, que se tem notícia, né? 0,09% para o resultado final. E aí, de vez, consolidou o trabalho como um trabalho diferenciado. Se for sorte, dá para ter acertado na loteria já algumas vezes, né? Já até me pediram os números. Paulo Roberto. Boa noite, Anchieta. Boa noite, professor Pedro. Boa noite, Paulo. Fábio Machado, prazer revê-lo. Amiga Carla Borba. Professor, como é que a gente pode explicar ao telespectador o fato de um apanhado feito nesse imenso Brasil, de quase 5.600 municípios, se levanta em 146, como a recente pesquisa do IBOP, e isso reflete a tendência nacional? Realmente, para o grande público, isso é muito difícil. Muitas pessoas já me questionaram várias vezes, né? Imagina só, Paulo, para uma margem de erro, vamos dizer, de 10 pontos percentuais, eu tenho que entrevistar apenas 100 pessoas, né? Se eu entrevisto 100 pessoas, isso vale. O mais incrível da teoria é que ela vale para Campina Grande. Para ter esse erro em Campina Grande, eu tenho que entrevistar 100. Para o Estado também. Sim. A nível de Brasil também, né? Por quê? Porque ali vem de uma teoria
né, matemática por trás. Você sabe que a matemática ela é muito consolidada, né, através de probabilidade, de sorteios aleatórios, envolve modelagem, né, e vai envolver curvas de tendência, de distribuição de probabilidade. É um estudo científico. E isso funciona mesmo? Isso funciona, né? Para você ter uma ideia, lá na universidade, para o aluno entender todo esse processo, né, ele leva aproximadamente 2 anos. Ele passa o primeiro ano, vê estatística básica, né, aquela parte descritiva, vê um pouco de inferencial, mas só a partir do segundo ano é que ele começa a entender, né, a questão de convergência de estimadores. E é isso que faz, né, dentro da matemática, uma coisa que é teorema central do limite, é chamado, né? Ele garante que se você pega várias amostras de forma aleatória e for tirando a média, essa média das amostras ela vai convergir para a média populacional. A média do, né, todo, do universo. Então é justamente através dessa teoria matemática muito forte, né, muito concisa, que se garante que você pode entrevistar. O senhor já deve ter ouvido que as pessoas dizem, eu não fui entrevistado, nunca vi um pesquisador na minha porta. Elas gostariam de participar e depois dizem como é que isso funciona, não é verdade? Exatamente. Isso também tem uma causa histórica, né? Se você for ver, alguém de Campina conhece algum parente que já foi entrevistado pela Seis Sigma, né? Isso antes porque tinha os grandes institutos e a gente não sabe como os grandes institutos trabalhavam. Mas hoje em dia você já conhece alguém que foi entrevistado. Várias pessoas chegam, fui entrevistado ali, porque a gente ligaram tem pesquisa, ligaram para mim, mim, né? Tem as pesquisas eleitorais, tem as pesquisas de mercado, de satisfação, pesquisa de audiência. Então, não tem como você não ter uma pessoa próxima hoje que não foi entrevistado. Isso já quebrou mais, né? Por quê? Porque outros institutos locais, estaduais, começaram a vir fazer trabalhos efetivos, né? Então, a gente já se depara com essa linha de... Boa noite, Anchieta. Boa noite, professor Pedro. Boa noite, Paulo, professor Fábio, pessoal de casa. Professor, eu gostaria de falar um pouco sobre a relação entre pesquisa e a influência na hierarquia do fechamento da plataforma de governo. O famoso dizer o que o povo quer ouvir, né? E até que ponto esse uso, vamos dizer assim, inadequado ou não sustentável dentro da plataforma de governo faz com que daqui a pouco aquele público que votou, que elegeu, se decepcione com o governo que ajudou a colocar no poder. Na verdade, muito boa a sua pergunta para a gente esclarecer um pouco disso, né, para a população tentar ser o mais didático possível, né? Na verdade, se eu chegar, Carla, lá para você e for entrevistar, eu vou lhe perguntar o que é que você quer, né, que aconteça, o que é que você quer que o prefeito faça. Você diz, eu gostaria que o prefeito investisse em educação, né? Então, isso vai ser tabulado, isso vai ser levado geralmente para o pessoal do marketing, né? E o pessoal do marketing, naturalmente, vai alinhar o discurso do candidato, né, com aquilo que ele ouviu da população. Então, olha, você tem que falar de educação. Aí vem o grande problema disso, né? Como você vai, depois de ganhar, fazer o trabalho com relação à educação. Aí ele vê que tem todos aqueles critérios, né? E aí eles acabam fazendo, na maior parte das coisas, uma certa maquiagem para alguns setores, porque não tem como você atender tudo, né? E realmente vai existir essa quebra de informação. Aí o que acontece também é que alguns candidatos, eles procuram estar mais próximo daquela possibilidade que ele pode executar. Porque aí eles conhecem um pouco quando ele já tem uma familiaridade, conhece um pouco quando ele vai buscar os recursos, o que ele pode fazer, e aí ele consegue dar uma linha de plano de governo que ele pode executar. E aí, de um tempo para cá, se você for ver, a população ela vai amadurecendo, claro que num processo mais lento, né? Então, de um tempo para cá, a população foi ficando mais exigente. Então, a gente escuta ouvir falar mais assim, de acordo com o meu plano de governo, nós vamos ver, eu já vi pessoas dizendo, vamos ver o que ele prometeu em 2012 para a gente cobrar agora, né? E isso está chamando o político para uma responsabilidade de que ele não pode ser muito utópico nas suas promessas. Ele tem que ouvir a população, mas ele só
pode garantir determinadas coisas. Então, ele tem que ser o mais sincero. Porque o que, num primeiro momento, pode ser bom, né, pode causar um desgaste para ele no próprio governo, né, uma distorção do que ele diz para o que ele executa, que a longo prazo, e aí é que vem sua pergunta, que a longo prazo isso é um processo muito danoso, que já está sendo, se você for ver. Né? A gente já vê pessoas que pedem empresários dentro desse processo político. Né? Um exemplo do nosso amigo Dalton, as pessoas já começam a ventilar. Por quê? Porque são pessoas mais alinhadas do que fala, né, e faz muito próximo daquilo que executa. Então, as pessoas enxergam a capacidade nessas pessoas. Eu acredito até que as cidades que tiver um perfil de candidato como esse, né, pessoas bem-sucedidas em determinadas classes, com a credibilidade e com a sinceridade inseridas, vão ter bons êxitos ao longo desse 2016. Está falando para esse momento político, principalmente? Aqui nós estamos vivendo uma crise em partido político, políticos tradicionais e tal. Exatamente isso, Anchieta. Eu vou te dar até um dado interessante sobre isso. Eu fiz uma pesquisa numa determinada cidade para um determinado candidato. Ele nunca tinha sido político, mas ele se lançou como pré-candidato. E quando veio, a variável corrupção associada a ele já veio alta. Aí, como é possível? Né? Se ele não foi candidato, ele não teve nenhuma atuação. Justamente porque já está no imaginário da população. Já não é automático. Já está no automático. E nos seus automático. negócios particulares ele já armava, digamos assim. Provavelmente, a fama. Aquela história, né? Mas aí o contexto político... também que a população está cobrando mais. O contexto político só o fato de você se inserir dentro desse meio como político, você já está levando a variável corrupção associada, por tabela. Pois é. Tomara que seja a população cobrando mais, né, também, né? Professor Fábio Machado, boa noite. Boa noite, Anchieta, boa noite, jornalista Carla Pova, boa noite, Paulo, boa noite, Pedro César. Bom, eu vou iniciar aqui, professor, com duas questões que o público, de uma maneira geral, eles permanecem fazendo, essas questões relativas às pesquisas, principalmente às pesquisas eleitorais, né, basicamente. Que é aquela pergunta do porquê que essas pesquisas falham. Nós tivemos, nas pesquisas aqui sobre as eleições no Brasil, assim, momentos históricos. Aquele momento de Brizola, né, que é sempre é citada. O caso de um instituto reconhecido nacionalmente, né, o IBOP, que normalmente tem o hábito de errar as pesquisas aqui na Paraíba. Você erra as pesquisas. E a outra questão é exatamente e aí você como matemático, estatístico, né, e assessor da Seis Sigma, como é que você poderia explicar ao nosso telespectador sobre a pesquisa, ela orientar, né, o voto do eleitor ou não? Quer dizer, existe uma grande discussão de várias falas, né? A própria mídia, a imprensa discute isso, os políticos discutem muito isso, influencia ou não influencia, foi eleito ou não foi, eu fui derrotado ou não fui derrotado por causa de uma pesquisa que saiu, eu estava bem e agora não estou mais, e etc. E tal. Então, eu acho que do ponto de vista técnico, né, e da experiência que você já acumula e tendo acertado tanto, né? O que é que você diria para os nossos telespectadores em relação a essas duas questões? Né? Influencia ou não influencia? Derruba ou não derruba os candidatos às pesquisas eleitorais? Como é que é isso? Com a sinceridade peculiar minha, em 2010, né, a gente não estava em campo, e eu fiz uma análise, um estudo dos dados que o IBOP tinha divulgado. Né? E aí, nessa análise que nós fizemos, no domingo da eleição, né, já estava dando lá, Maranhão ia ganhar com certeza, eu disse, tem coisa estranha aqui. Porque para acontecer o que aconteceu, se vocês prestarem atenção, de uma distância grande e afunilou na última pesquisa. E aí eu disse, para acontecer isso, teria que todo branco e nulo, ou na verdade os indecisos, teria que ter migrado para Ricardo Coutinho, né, uma chance
muito pequena disso acontecer, e ainda uma outra, né, que é algo em torno de 200, 170, 200 mil eleitores de Maranhão disseram de um dia para outro, eu vou votar em Maranhão, vou votar em Ricardo. Convergiu todo mundo para um lado. Convergia todo mundo para um lado. As duas probabilidades são pequenas, individualmente de acontecer. Então, as duas juntas seria praticamente impossível. Ou seja, meio-dia do dia da eleição, eu estava dizendo, tem algo contaminado nas pesquisas, né? E 5 horas todo mundo teve a surpresa, por pouco até, Ricardo, não leva no primeiro turno, né? E essas desconfianças eu já venho, até antes de ter empresa, né? Eu já venho levantando a bola para essa coisa, né? E inserido agora no meio, eu vou dar um exemplo. A Seis Sigma trouxe, na verdade, aqui para Paraíba hoje, um diferencial em relação aos outros estados, que a Seis Sigma passou a ser um balizador. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2014 a gente não ia divulgar pesquisa. Estava vindo as pesquisas com 15%, 17% Cássio na frente. A gente divulgou aqui, né, junto com a Itararé, a gente divulgou 7 pontos de diferença. Depois que a Itararé divulgou 7 pontos de diferença, aí veio praticamente logo em seguida o Ibope divulgou 5. Como é que pode? Como é que era 15 lá e caiu para 5? Como é que 15 caiu para 5 dessa forma? E todas as outras começaram a se balizar pelo nosso resultado, né? E o Ibope teve a cara de pau de que a gente divulgou antes, na quinta-feira antes da eleição, nós divulgamos 3 pontos e poucos percentuais, aí o Ibope divulgou no sábado. Aí ele colocou empate. Para dar um resultado empate, é mais fácil você ganhar mais de 100 vezes na loteria. Então, o cara, na cara de pau, ele bota lá, 42 a 42. Números, né? Então, é mais fácil você ganhar na loteria. Sua segunda pergunta era na linha de se influencia ou não. Pronto. Só existe um trabalho, por incrível que pareça, só existe um trabalho que eu tenho notícia, é um trabalho nosso de 2006. Eu, enquanto professor da universidade, peguei os alunos de uma turma que eram de várias cidades da Paraíba, né? Estabelecemos uma amostra e fizemos um trabalho, se a pesquisa influenciava ou não no resultado. O surpreendente é que pareceu pouco percentualmente, mas quando a gente coloca no montante de votos, dava algo em torno de 40 a 60 mil votos. E a diferença do primeiro turno tinha sido 15 mil votos. Cássio Maranhão. Ou seja, a divulgação das pesquisas, numa campanha acirrada, pode sim influenciar o resultado. E você não imagina o que eu sofri internamente lá na universidade depois que eu divulguei isso, né? Aí, depois sabendo dessa influência, e os institutos sabem disso, né, do poder que tem na mão, quando você fala da contaminação, né, nossa pesquisa está contaminada, você diria que ela estaria contaminada ética e economicamente falando? Sim. Eu diria a você, Carla, se hoje eu, vamos dizer, quisesse ser rico, a partir do nome que a gente já tem hoje, eu partia, vamos dizer, para trazer trabalhos não eticamente corretos, né? Isso financeiramente seria bem significativo, tá entendendo? Sendo bem sincero com você, porque eu acho isso importante enquanto trazer, não só para o jornalismo, mas porque a população está ouvindo, tá entendendo? Eu recebi propostas, numa época que a Seis Sigma estava com dificuldade de fechar a folha de pagamento, em 2014, né? Eu recebi propostas de 6 zeros, tá entendendo? E disse, eu não posso fazer nada, o que vier do campo é o trabalho que sai de dentro da Seis Sigma. Isso a partir do instante que você sabe, professor, que a pesquisa influencia. Isso a partir, exatamente, principalmente quando está bem acirrado, agora, né? E outra coisa que se estabeleceu isso também como cultura, né? Talvez também tenha uma contaminação das próprias empresas associadas, pessoas que estão próximas, né? Por não saber lidar com as estratégias de conquista e tudo mais, um quinhãozão desse assim, de uma hora para outra, é muito mais fácil. E os investimentos são bem significativos. Agora, o senhor falou lá no início da conversa conosco que o rapaz, o pesquisador namorador, ele acabou deturpando e contaminando daquela forma a pesquisa, onde ele só ouviu mais mulher. Como é que se pode entender que uma terceirização de uma coleta de dados possa dar certo?
Nós do rádio, principalmente, falamos sobre isso em eleições passadas. Não, o Ibope está lá no Rio, mas o Montenegro, que é o dono, mas ele terceiriza aqui para Paraíba, contrata uma equipe. Como saber que essa equipe é confiável? Eu vou dar um exemplo de 2012. Né? A pesquisa em 2012 do Ibope foi para campo sem o nome da candidata Estela. Olha, em João Pessoa. Em João Pessoa. Você já imaginou o que é isso? Não, uma pesquisa ir para campo sem o nome. Né? Se isso acontecesse com a Seis Sigma, talvez eu estivesse preso junto com toda a minha equipe. Foi com o Ibope, foi com pessoas que têm um poder econômico bem significativo. Não ocorreu nada. Mas não funciona. Terceirização não funciona. A gente controla tudo, desde a roupa do pesquisador. E muitas vezes nós temos que pegar questionários e, por desconfiança, a gente tem que anular. Isso é um padrão Seis Sigma de trabalho que a gente estabeleceu. A gente perde dinheiro, perde tempo, às vezes não entrega no prazo, porque a gente tem esse comprometimento. Percebe que tem alguma coisa ali. Exatamente. E realmente, aí a gente falou de empresas que podem estar contaminadas da parte ética, né? Mas existem empresas que têm uma contaminação que não é nem por maldade. Sim. Né? É porque quando você pega a teoria e tenta levar para a prática, não dá para ser 100%. Então você vai comprometer algumas coisas, alguns pressupostos. Isso eu não abro mão, eu controlo ao máximo. 100% não vai dar, eu controlo ao máximo. Mas muitas empresas não controlam. Tá do jeito que vem, ela computa. Do jeito que vem, tem empresas que dizem assim, se na cidade tem uma feira que abarca várias cidadezinhas, pesquisa lá na feira que você pega a opinião de todo mundo. Né? Isso é um comprometimento sério, até pela própria teoria probabilística. Pedro, em relação ao trabalho de campo que é feito pela Seis Sigma, qual é o perfil dos profissionais que vão a campo, que trabalham em termos de recrutamento, do que vocês trabalham? Eu acho que isso é importante, né? Que o público saiba exatamente como é feito. É um outro fator que a gente se preocupa muito. Né? A gente não pode ter pesquisadores contratados efetivos. Né? Por quê? Porque nós temos uma empresa que ela tem sazonalidades. Né? Então, por exemplo, ano eleitoral é um ano supostamente melhor que outro ano. A gente não tem como, né? Devido a essa demanda. Né? Mas nós fazemos um banco de pesquisadores, eles passam por treinamentos, desde treinamentos teóricos, né? Passa por avaliação também, acompanhamento e trabalhos práticos. Nós mandamos pesquisas para eles executarem e eles são acompanhados por coordenadores já mais experientes, que fazem parte da equipe. Né? Então a gente acompanha toda a postura de pesquisador. E isso nós temos diversos. Nós vamos ter camarada que usa cabelão, é universitário, nós vamos ter senhoras já que têm filhos. Né? Nosso padrão é diverso, porque cada pesquisa tem suas peculiaridades. Nós temos as diversos níveis de escolaridade. Né? Por exemplo, na pesquisa que nós fizemos para a Infraero, né, nós tínhamos que pesquisar o Brasil todo e nós tínhamos que ter pesquisadores que falassem tanto espanhol como inglês. Então, nós temos que fazer esse recrutamento, nós temos que fazer esse treinamento. Então, é um negócio que vai muito amplo. Né? Aí você lida com pesquisas de audiência. A pesquisa eleitoral, na verdade, eu digo que ela é mais fácil. Tá, eu já ia perguntar se ela seria mais complexa. Na verdade, eu costumo dizer assim, Anchieta, na verdade, nós somos referência hoje a nível de Nordeste em pesquisas de mercado. Né? Eu sempre quis trabalhar no mercado e talvez por isso tenha tido todo esse sucesso. Porque quem faz pesquisa de mercado bem, faz eleitoral tranquilo. Mas nem sempre quem faz eleitoral vai conseguir fazer de mercado. Né? Eu tenho amigos de empresa que diz, Pedro, pesquisa de mercado é contigo, eu não vou nem me meter, eu vou ficar só aqui no eleitoral. É muito diferente? É bem diferente. Anchieta, eu vou dar um exemplo assim, uma pesquisa de audiência de TV. Né? Como é que você vai selecionar a questão dos grupos? Classe A e B. Né? Por exemplo, se eu levar uma pesquisa eleitoral, vai ter sempre qualquer pessoa em casa, lá em determinadas horas, ou eu pego por questão de grupos.
e setores, né? Mas numa pesquisa de audiência, como é que eu vou pegar, por exemplo, o professor Fábio, que está o dia todo lá, né? Então, tem que desenvolver uma metodologia que seja necessária e suficiente para pegar o professor, né? Então, muitas vezes, as pesquisas de mercado, elas têm 3 metodologias para cada nível de comportamento, né? Vou dar um exemplo para você das pesquisas de audiência, né? Recentemente, uma informação até para vocês em primeira mão, nós conseguimos tirar a praça de pesquisa de audiência de rádio do Ibope, a praça lá de Caruaru. Porque como nós fizemos o desenho metodológico novo de aferição, né, eles compararam, então era muito diferente a envergadura e a qualidade do trabalho, né? Fizeram recentemente uma de teste, agora no final de 2000, e recebemos a notícia semana passada que está fechado 2016, 2017, com pesquisa de audiência de rádio, lá na praça de Caruaru. Ô Pedro, você falando em pesquisa de mercado, como um dos produtos do Grupo Seis Sigma, e a gente sabe que existe uma demanda para pesquisas em mercado, para quem quer fazer uma gestão estratégica, né, mais assertiva. E aí eu queria saber de ti o seguinte, esse produto de vocês, ele está ao alcance do micro e pequeno empreendedor, por exemplo? Ele consegue pagar o que vocês cobram por um produto como esse? Carla, eu diria que o custo-benefício é muito significativo, tá entendendo? O investimento numa pesquisa séria, porque se a pesquisa é mal feita, se você receber de graça, ela é cara. Parece que tem gente que gosta de se enganar, né? Ele faz a pesquisa querendo que a pesquisa dê o que ele quer saber, não, né? Teve um caso uma vez que até a gente já comentou lá no rádio, só para ilustrar a conversa, onde o mesmo pesquisador ofereceu-se a 4 candidatos na mesma cidade para fazer pesquisa para os 4. E os 4 contrataram. E na pesquisa, os 4 estavam na frente, cada um sempre tem resultado. E até um chegou, se eu estou na frente lá no meu município, o outro chegou, se eu também estou na frente e tal. Quer dizer, eu não sei se ainda existe isso no mercado, já faz uns 10 anos, mas Paulo, havia gente fazendo isso. Em 2014, só uma parte, venderam o resultado que a gente divulgou aqui na Itararé, venderam para um candidato ao Senado, como sendo dados da pessoa, e quando eu fui negociar, o cara disse, não, mas eu tenho resultados aqui, vê isso aqui. Eu digo, isso é o resultado da Itararé. Então, tu imagina... Aí já é má fé, né? Mas eu digo o seguinte, esse pequeno empreendedor, se ele, ou se pelo menos ele já tem a ideia de que isso é investimento, de que ele precisa disso, seja lá que jeito ele vai dar para conseguir esse valor para investir, mas ele precisa disso para crescer, para continuar no mercado. E quando o Carla fala isso, Pedro, só para ilustrar também, o telespectador entender bem direitinho, isso vale para qualquer produto. O sujeito fabrica calcinha e sutiã, fabrica gravata, fabrica biscoito, bolacha, vale para qualquer produto? Vale para qualquer produto. Nós fizemos, do ano passado para cá, desde pesquisa para abrir loja, livraria, loja de brinquedo, né? Artigos para criança, roupa, né? Tanto para se indústria instalar, que querem se instalar aqui recente. É isso que eu queria saber, tanto para se instalar como para saber se aquele produto é do conhecimento público. Exatamente, né? E aí é bem acessível, Carla. Vou dar um exemplo. Uma amiga que tinha uma empresa aqui até bem consolidada no setor de empadas, e eu sempre fui a ela e dizia, olha, vamos fazer um investimento para fazer uma avaliação aqui interna, como que teu cliente está te vendo. Ela dizia, não, Pedro, eu acabei de investir em mídia. O que ela investia em mídia era tipo assim, 3, 4 vezes o que ela investiria na pesquisa, né? E isso aconteceu 1, 2, 3 anos seguidos. No 4º ano ela me chamou, Pedro, o negócio aqui tá feio, eu queria uma pesquisa. Eu digo, não, agora eu não vou fazer isso com você. Você precisa fazer uma reestruturação. Por quê? Porque ela já tinha perdido, ela foi perdendo os clientes sem perceber. Ela já estava sem fôlego. Ela já estava sem fôlego. E ali não adiantaria, qualquer pesquisa eu estaria até enganando ela. E quando ocorre ela precisaria de uma reestruturação. Então, você mantendo uma pesquisa, na verdade, você consegue visualizar determinados pontos que no seu dia a dia você não consegue perceber, né? E quando ocorre isso, há como chegar para esse cliente e explicar que sua estratégia está totalmente errada, que ele precisa fazer modificações? É preciso jogar aberto quando ocorre isso. Essa é uma característica nossa, Paulo. Eu já cheguei assim para candidatos tanto para candidato como para um produto qualquer. Candidato
funciona tudo dentro do pacote, como diria o outro. Eu já cheguei para candidatos e disse, olha, descobri o problema da sua campanha. Qual é? Você. Né? E é uma tônica da Seis Sigma. E eu conheço candidatos hoje, a nível de Paraíba, né, que tem muita gente chegando para ele e dizendo que está tudo bem, já está fácil, e o negócio está contrário. Né? Essa contratação de vocês passa pelo marketing? Como é que é essa relação de vocês com o marketing dos candidatos? É uma relação direta. Né? E a gente tem se dado melhor, confesso aqui a você, com os centros maiores, porque os camaradas querem resultado e eles, por exemplo, ontem eu estava numa reunião em Recife, dentro de uma grande agência, a agência tem Recife, Brasília e Rio de Janeiro, né? E você imagina, né? E aí eles souberam do nosso trabalho, que a gente fazia a pesquisa do São João do Caruaru, a gente já faz há 4 anos, né? Todo o impacto econômico, metodologia exclusiva nossa, toda a satisfação. Eles souberam desse trabalho e eles nos chamaram para conversar, porque eles querem traçar estratégias, né, para um determinado candidato, né, e eles não têm uma confiabilidade, olha só, né, em pesquisas e em empresas a nível de Norte-Nordeste. Né? Fechou isso? Não. Nesse bloco fechou aqui? Fechou. Então tudo bem. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouco a gente retoma essa conversa, hoje aqui no Centro do Debate, com o professor e consultor do Grupo Seis Sigma, Pedro César. Até já.